trabalho dos escribas. Os originais, como já observamos, são chamados autógrafos. As cópias são conhecidas como apógrafas. Está claro que tomou-se grande cuidado na cópia das escrituras. Primeiramente eram os sacerdotes os responsáveis por elas. Deuteronômio 17:18. Mais tarde, os escribas, do hebraico soferim, de safar, escrever, assumiram esse papel, como indica a linguagem de Jeremias, o profeta. Como, pois, dizes, reticências, a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Jeremias 8:8. Aqueles originalmente designados como escribas tinham muitas e variadas responsabilidades. Entretanto, com o passar do tempo, a tendência foi de concentrar-se no trabalho de transcrição e assim, consequentemente, um homem como Esdras foi chamado de o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Esdras 7:11. É compreensível que a demanda por cópias das escrituras tenha se tornado muito grande. Os escribas, conseguinte, organizaram-se em famílias ou em corporações, combinando seus esforços de maneira a assegurar os melhores resultados possíveis. 1 Crônicas 2:55. Sua habilidade nesse campo, juntamente com sua profunda reverência pela escritura sagrada, significavam a produção de cópias realmente excelentes. Na verdade, somente os rolos procedentes dessa classe de escribas eram de confiança. É digno de se observar que, pelo propósito e pela providência de Deus, os judeus tomaram mais cuidado com os seus escritos sagrados do que qualquer outro povo do mundo antigo. Alcançou-se tal precisão que as cópias dos escribas puderam ser descritas como a verdadeira palavra de Deus e, portanto, com autoridade divina. Em 1 Reis 2:3, Davi ordena a Salomão, seu filho, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andardes nos seus caminhos e para guardardes os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Dessa maneira, o rei Salomão não somente deveria ter em mãos uma cópia, como mencionado em Deuteronômio 17:18-19, mas também deveria observar se essa cópia havia sido escrita na lei de Moisés. Tal cuidado esmerado com relação à cópia, a garantia que o manuscrito resultante mantinha a autoridade do original, era a palavra de Deus e podia ser tornado como tal. A perda dos originais. Jerusalém caiu sob o domínio dos babilônicos em 1586 a.C. A cidade sofreu danos terríveis e o grande templo, construído por Salomão, foi completamente destruído. 2 Crônicas 36, 17-19. Embora não mencionado na história, é quase certo que os escritos originais tenham perecido juntamente com a cidade. Entretanto, nem tudo estava perdido. Muitas cópias haviam sido feitas no correr do tempo e algumas delas foram levadas ao cativeiro. Razão porque encontramos Daniel mencionando o que deveria ser uma cópia da lei de Moisés e também fazendo alusão à profecia de Jeremias, cuja cópia ele provavelmente tinha em mãos. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Em 537 a.C., os judeus começaram a voltar do cativeiro e sabemos que Esdras
estabeleceu o culto em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés, Esdras, capítulo 6, versículo 18. Isto sugere que eles ainda tinham cópias das escrituras e que podiam consultá-las ao organizarem o culto segundo o templo. De acordo com Neemias 8:1, o povo realmente pediu que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel, não era o original, mas somente uma cópia dele, que é aqui expressivamente descrito como a lei de Moisés. Concluímos então, a partir de tais escrituras, que Deus, de maneira maravilhosa, preservou sua palavra através de cópias. Então, você que acabou de ouvir a série O Senhor Deu a Palavra, que é o pastor Aloísio Pero, Maninho, eu gostaria, por isso, de dizer que somente usem Bíblias traduzidas do texto tradicional, o texto receptus, texto recebido, aquele perfeitamente preservado por Deus, em ininterrupto uso por fiéis ao longo da história, a exemplo da BKJ 1611, King James, fiel, assim como a ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, a LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, que são Bíblias que têm uma fidelidade ao TM, ao texto massorético, original, fiel, ao texto original hebraico e aramaico, e ao TR, texto recebido, original do grego. Fica essa orientação, essa sugestão, sobretudo pelo zelo pela palavra de Deus. E, infelizmente, as Bíblias modernas, por equivalência dinâmica do texto crítico falso, estão adulteradas, trazendo um dano à fé e implicações gravíssimas às doutrinas principais da nossa fé bíblica. Um forte abraço, apesar de nós, apesar de tudo, dessas Bíblias falsas, Deus bom, por essas Bíblias verdadeiras, preservadas por Deus, inerrantes, infalíveis, autoritativas, a palavra de Deus. Um forte abraço, fiquem na paz que excede, guardando a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Estamos juntos até depois do fim, para sempre mesmo, com a palavra de Deus.